tudo que vos pedirdes, orando, se crede, recebereis. Tudo que me pedirdes em oração, se credes, recebereis. Esse é o versículo que eu gosto muito de meditar, porque às vezes a gente ora, ou a gente quer muito algo, mas aquilo ainda não foi conquistado, não foi almejado, não foi conquistado, não foi alcançado. E esse versículo, ele me conforta. Tudo que pedirdes em oração, se você crê, você vai receber. E eu quero compartilhar esse versículo com você, que você guarde na sua memória que Deus sempre tem o melhor para te dar. Ou Deus tem algo melhor para você, maior do que você está pedindo, do que você deseja. Então, sempre creia no agir de Deus. Se Ele ainda não agiu, é porque não está no momento. Então, eu quero que você fique com essa palavra para 2024. Eu já quero te desejar um feliz ano, que você consiga realizar todos os seus sonhos, que os seus planos sejam planos de Deus, que os seus planos se realizem, que tudo que você deseja de coração, que isso possa acontecer na sua vida. E é dessa forma que eu desejo começar o ano. Esse ano o meu canal vai para um outro formato e eu espero que você goste, eu espero que você sinta vontade de estar aqui, de assistir, de estar comigo. E eu já quero começar já com esse formato de vídeo, aproveitando que chegou bastante pessoas aqui, bastante pessoas novas no meu canal. Então, muito obrigada, sejam muito bem-vindos. E para começar esse ano, eu quero compartilhar um pouco da minha história com você, se você ainda não me conhece. Mas antes eu quero pedir para você começar a me seguir. Eu tenho 2 Instagram. O primeiro Instagram é onde eu falo sobre vendas, sobre marketing digital. Para quem não sabe, eu sou mentora e sou especialista em vendas pelos stories. Eu ensino as mulheres a se destravar nos stories para ela conseguir vender o seu produto ou o seu serviço pelo Instagram. O meu Instagram é @atalitacume_digital. E eu tenho um outro perfil onde eu falo de cabelo, maquiagem, moda, que é um perfil onde a gente pode conversar sobre tudo. É o perfil Thalita Cume Oficial. Eu quero compartilhar com você que Thalita Cume não é o meu nome. Thalita é o meu nome, mas o meu sobrenome, Cume, eu peguei na Bíblia. Eu achei esse nome na Bíblia. Inclusive é uma história de uma menina que ela adoece e o seu pai fica desesperado porque ela é filha única. E aí ele descobre que, gente, tá um barulhinho? É porque eu moro perto de um bar, tá? E aí é cachorro, a gente falando alto, então você já vai me perdoando. E essa menina, ela adoece e os pais dela ficam, desesperados porque ela é filha única e ela tinha apenas 12 anos. E aí esse pai descobre que Jesus estava passando na cidade. E aí ele vai até o encontro de Jesus pedir por misericórdia, que ele vá até a casa dele, que é a casa de Jairo, que ele já gastou com remédio, já gastou com médicos caros, e nada adiantou e a filha dele está lá em cima da cama ainda, doente. E aí Jesus chega na casa dele e ressuscita a menina. Jesus fala, Thalita, levante-se. Tá? Então significa, menina, cume. E cume significa levante-se. Então eu peguei esse sobrenome e coloquei no meu nome artístico. Por que artístico? Para quem não sabe, eu vou contar também mais pra frente. Eu sou formada em teatro. E quando eu fui assinar ali a minha carteira, eu precisava ter um nome artístico. E foi esse o nome que eu coloquei, foi esse sobrenome que eu coloquei, Thalita Cume. Eu sou filha de mãe e pai negro. A minha mãe se chama Italúcia, empregada doméstica, e o meu pai se chama Jorge Luiz, Jorginho dos teclados. Meu pai era músico, um músico e um sonhador. Vocês já vão entender. Eu sempre fui criada na igreja, então eu sempre tive esse convívio de estar na igreja, sempre ali cantando no grupo das crianças. Então essa foi a minha infância, essa lembrança que eu tenho na minha mente de eu estar sempre na igreja.
E aí a minha mãe, ela se desviou quando ela casou com meu pai, né? Meu pai era músico, então a minha mãe tinha que, ou eu não sei se por conta do trabalho dele, então ela acompanhava ele em alguns eventos, né? E aí minha mãe se desviou, então ficou só eu indo na igreja. Eu ia com minhas tias, ou ia com minha avó, mas eu sempre tive esse convívio de igreja quando eu era criança. E a minha mãe, por ser empregada doméstica, a minha mãe trabalhava, né, o dia inteiro, enquanto o meu pai dormia de dia, porque à noite ele passava a noite, a madrugada, tocando em bares, né, fazendo serestas. Então, eu estudava o dia inteiro. A patroa da minha mãe me matriculou num colégio onde eu pudesse ficar o dia inteiro, de manhã até de tarde. Porém, esse colégio, ele é particular. E a patroa da minha mãe começou a pagar esse colégio para mim, na época. Então, eu estudei, passei a minha infância estudando em colégio particular. E a minha mãe começou a trabalhar nessa casa, que é a dona Raquel, desde os 15 anos, que ela começou tomando conta do filho da patroa dela. E fazia de tudo que estivesse ao alcance dela para que eu tivesse um bom estudo. E eu não sei como começou, como isso me despertou, querer ser atriz. E eu falei isso para minha mãe, que eu queria fazer aulas de teatro, e ela me matriculou numa escola, não numa escola, mas tinha uma moça na cidade que ela dava aula de teatro. Então, ela me matriculou na escolinha dessa moça e eu comecei a participar do teatro. E eu gostei tanto, 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 que eu não queria sair daquela aula de teatro. Houve um período em que minha mãe não estava mais conseguindo pagar o curso de teatro para mim, então eu precisei sair. E quando eu fui comunicar à professora, falar para ela que, olha, eu não vou poder mais participar porque a minha mãe não vai ter mais como pagar. E na época eu lembro que a minha mãe estava fazendo a varanda da minha casa, e aí ela teria que comprar aquelas telhas colonial. E eu lembro direitinho que a minha mãe falou, olha, fala para ela que nós estamos arrumando a casa, que não vai dar, que a gente precisa colocar telha aqui na varanda. E foi exatamente isso que eu falei para minha professora. E ela gostou tanto de mim que ela falou que eu poderia ficar sem precisar pagar a mensalidade. E aquilo foi muito gratificante. Eu não lembro o nome dela, mas eu lembro do rosto dela, mas foi muito gratificante e importante para mim naquela época. Então eu fiquei ali fazendo aula de teatro até que acabou, né, a escola de teatro, mas foi muito importante para mim na minha pré-adolescência. Lá pelos meus 12, 11 anos, 9, 10, eu tenho, né, uma vizinha, uma amiga que se chama Kelly, e ela gostava muito de maquiagem. A mãe dela, eu lembro, que gostava muito de batom vermelho, de maquiagem. E quando eu ia para casa dessa minha amiga, que é do lado da minha casa, que era só atravessar a cerca, a gente brincava de maquiagem. A gente brincava de namoradinho e beijava a parede com batom. Então, o meu primeiro contato ali com maquiagem foi com essa minha amiga. Por que eu não tinha maquiagem? Porque eu era da igreja, o meu pai era muito conservador, eu não podia andar de blusinha assim, ó, pelada, não podia andar maquiada, não podia usar maquiagem, apesar de ser criança e tá tudo bem. Não podia fazer sobrancelha, passar um creme no cabelo para ficar mais macio. Não, eu não podia fazer nada disso, porque o meu pai, apesar de não ser crente, ele era conservador, ele não gostava que eu fazia essas coisas. Então, na minha casa nunca entrou maquiagem, né? Pelo menos na minha infância, na minha pré-adolescência. Só que na casa da minha vizinha tinha, então eu aproveitava quando eu ia pra lá, eu me maquiava, passava batom. E quando meu pai estava em casa, e aí ele me chamava, ô filha, vai embora, sai da casa do outro. E aí eu chegava em casa, esquecia de tirar a maquiagem, né, por criança, né? E aí minha mãe falava, tira essa maquiagem, tira esse negócio do rosto. E aí eu tinha que ir correndo, tirar a maquiagem do rosto, lavar o rosto, antes que ele visse que eu estava maquiada. E essa foi uma parte também da minha infância. Eu e a Kelly somos amigas até hoje, ela até hoje mora ali, ela já casou, já se divorciou e voltou a morar ali onde ela morava, né, que era do lado da casa da minha mãe. Na minha igreja, na minha igreja que eu congrego hoje, que é a Assembleia de Deus, aos 13 anos, você
precisa se batizar. O adolescente precisa se batizar, tomar essa decisão importante de passar pelas águas. E, obviamente, que o meu pai não deixou. Ele gostava que eu ia para a igreja, que eu estivesse lá envolvida, mas ele falava que batizar, passar pelas águas, é uma decisão muito responsável. E eu não tinha a idade de 13 anos para ser responsável por passar pelas águas. Muito desanimada porque eu já queria fazer outras coisas na igreja, mas eu precisava passar pelas águas. E meu pai, ele não deixou. E aí, eu tive a infelicidade de sair da igreja, porque eu fiquei com raiva, eu fiquei com vergonha, porque todas as minhas primas já tinham se batizado, os meus primos já tinham se batizado, as coleguinhas que eu tinha na igreja, né, que ia comigo, que cantava no grupo, iam se batizar e eu era a única que não iria. Então, eu tive essa péssima ideia eu digo péssima porque é o que é onde eu me arrependo, né? Mas eu tive que passar por isso. Então, eu saí da igreja e não voltei mais. Por um longo período. Por 10, 11 anos. Eu demorei isso tudo. E aí, com 13 anos, eu saí da igreja. E eu também convivia muito com uma colega da minha mãe, que morava ela mora até hoje nessa comunidade que tem no meu bairro. E eu chamo ela de Mames, que é a Vânia. E lá a gente sempre ia para casa dela no final de semana, na casa da Vânia. E minha mãe é muito amiga dela até hoje, né? Tanto que ela também foi a minha madrinha de casamento. E a gente sempre ia para essa comunidade. E lá eu sempre ficava lá com as filhas dela, né? Brincava com as filhas dela, que tem a idade parecida com a minha. E um belo dia eu conheci o sobrinho da Vânia, que foi o meu primeiro namorado. E aí eu comecei a namorar, aos 13 anos. Sim, comecei a namorar sim. E esse namoro, ele durou 7 anos. Foi um namoro bem sufocador da minha parte, porque era o meu primeiro namorado. Então, pensa numa pessoa perdidamente apaixonada, era eu. Então, eu sufocava muito ele, apesar dos erros, né, que a gente teve. Eu era uma pessoa muito sufocante, muito ciumenta. Então, não deu certo. Ficamos juntos durante 7 anos. Né? E aí eu fui conhecendo outras pessoas e namorei mais 2 pessoas que também não deu certo. E nesse meio de ir pra balada, ir pra pagode, eu sempre, dia de semana, ia na igreja. Eu não conseguia me desvencilhar da igreja. Eu sempre estava na igreja, como visitante, óbvio, mas não na minha igreja de fato, na igreja de outras pessoas. Então eu sempre ia visitar. E toda vez que eu ia visitar essa igreja, outras igrejas, eu era revelada. Eu não sei se quem está aqui acredita, né, em revelação. O pastor sempre falava algo para mim: olha, fizeram isso para você, mas Deus está cortando o laço, né? Então eu sempre ia na igreja. E final de semana eu estava no meu pagode, eu estava no meu baile funk. Era desse jeito mesmo, de verdade. Até que um dia eu fui numa igreja e um pastor olhou para mim, terminando já o culto, ele falou assim: hoje Deus manda dizer para uma pessoa que está aqui dentro, né? A igreja estava cheia, tinha várias pessoas lá. Uma pessoa que está aqui dentro que é a última chance. Você fica nesse vai e vem, você precisa se decidir hoje. Óbvio que tinha várias pessoas assim também como eu. Mas aquelas palavras queimou no meu coração. E eu senti que era para mim. E aí, gente, eu simplesmente, do nada, eu levantei a minha mão e aceitei Jesus novamente. E foi assim
que depois de 10 anos, 11, eu voltei para Jesus. Confesso que quando eu saí da igreja, eu me arrependi. Por quê? Porque eu tinha as minhas amizades, eu saía, eu ia para baile funk no Rio de Janeiro, né, na Via Show na época. Eu tinha as minhas amizades. Na igreja, eu já não tinha mais aquelas amizades daquelas pessoas que estavam comigo naquela época, né? Porque cada um seguiu sua vida. E eu saí da igreja, né? Então eu não tinha mais aquelas amizades. E quando eu saí da igreja, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Porque eu não tenho ninguém para caminhar comigo para a igreja. Eu vou ficar sem amizade das minhas amigas, né? Porque as amigas que eu tenho são essas, que me levam para baile funk. Como vai ser caminhar sozinha? Então eu me arrependi muito quando eu saí da igreja. Eu falei, e agora o que eu vou fazer? Mas aí, eu não voltei atrás na minha decisão, não. Apesar de eu ter arrependido, eu falei, não, agora eu aceitei, eu vou ficar. Né? Eu vou fazer força. E é exatamente isso, é fazer força. E eu comecei a frequentar essa igreja, que eu aceitei Jesus, só que nessa igreja, gente, ninguém... Lá é uma igreja boa, mas eles não... Os jovens não... Não é que eles não me receberam bem, eles não me enturmaram com eles, entende? Então eu fiquei meio perdida. E aí eu falei isso pra minha mãe, falei, eu tô lá naquela igreja lá, mas me sinto perdida, porque lá ninguém me chama pra nada, as meninas não se enturmam e tal. E minha mãe falou assim, não sei o que você está fazendo lá, por que você não volta pra igreja que você saiu, que no caso é a Assembleia. Lá está sua prima, seus primos, está todo mundo lá, suas tias, sua avó, seu avô, o que você está fazendo na outra igreja? E, na verdade, o que eu tinha dentro de mim era vergonha, né? Eu não queria voltar para lá. E aí minha mãe falando aquilo, e as minhas primas também começaram a falar, que bom que você voltou para a igreja, vai lá visitar a gente num dia de culto de jovens, né? Na igreja que eu tinha saído, né? Que é a Assembleia. Vai lá visitar, você vai gostar do culto dos jovens. E aí eu fui numa festa, culto dos jovens, e teve um louvor que eu lembro que eles cantaram, né? Que eu estava recente, eu tinha aceitado Jesus recente, e eles cantaram um louvor que parecia que era Deus falando comigo. E eles parecia que estava todo mundo me olhando, aquele coral de adolescentes me olhando e cantando para mim. E é até um louvor da... Eu não sei se é Bruna Carla, eu não lembro de quem é esse louvor. Não, é da Maris, que é um louvor que fala assim, o refrão dele. Deixa eu te dizer que eu te amo, que há muito tempo sonho. Não consigo nem cantar, gente. Olhar dentro dos seus olhos e dizer te adoro. Deixa eu beijar o rosto santo de quem enxugou o seu pranto. Na ternura de um sorriso vejo o paraíso. Deixa, Senhor. É lindo esse louvor. E parece que elas estavam cantando pra mim, sabe? E aquilo muito me tocou. E, e, e aí, eu tomei essa decisão de sair da outra igreja e vir para a igreja que de fato eu fui criada, né? Ali. E aí eu voltei para a Assembleia. Fiquei ali caminhando com as minhas primas. Deus nunca deixa a gente sozinho. E ali eu fiquei caminhando com as minhas primas, a Tatiane, a Taimara, beijo. Sei que você vai assistir. E muito obrigada, você foi e você é uma peça importante na minha vida, você sabe o que é. E aí, fui caminhando na igreja, né? Não voltei na minha decisão, fiquei sem meus amigos. Elas pararam de falar comigo quando eu falei que eu estava na igreja. Muitas delas pararam de falar comigo. E
fui caminhando. Isso já tinha, já nos meus 20 anos, eu acho. 21. Só que, antes de eu aceitar Jesus, eu me matriculei numa escola de teatro. Sim, eu sou formada em teatro hoje. Eu me matriculei nessa escola de teatro no Rio de Janeiro. Eu sempre gostei desse negócio, né, de teatro. Eu fiz uma aula experimental em Copacabana, oficina de atores em Copacabana. E aí meu pai me levou lá a primeira vez, né, para me conhecer, né, o Rio de Janeiro, saber andar no Rio de Janeiro. Então eu estudei lá em Copacabana três anos, se eu não me engano. Era todo sábado. E aí eu descia de trem para ir para aula. Eu tinha que acordar minha mãe e nessa época meus pais, eu esqueci de contar que com 15 anos meus pais se separaram. Eu estudei lá em Copacabana e era muito sacrifício porque eu tinha que acordar 3 horas da manhã, chamar minha mãe ou meu padrasto para me levar na rodoviária. Eu pegava um ônibus que ia da rodoviária até a estação de trem, 1h40 nesse ônibus. Depois eu já chegava na estação de trem, não dava tempo de ir no banheiro, tomar café, nada. Eu já tinha que pegar um trem que me levava para Japeri. Chegava em Japeri, eu trocava de trem para ir para um trem que me levava até a Central do Brasil. Mais 1h40 de viagem. E aí, chegando na Central do Brasil, eu pegava um ônibus que me levava para Copacabana, que demorava mais ou menos umas meia hora, 25 minutos, dependendo do trânsito. E eu estudei, fiz esse percurso, ida e volta, dava mais ou menos umas 5 horas de viagem na ida e 5 para voltar. Isso quando não acontecia de nenhum deles atrasar, trem, ônibus, tudo certo, dava 5 horas de viagem. E eu fazia isso todo sábado. Mas isso não era nada, porque é o sonho, né, que eu tinha, mas o que mais me incomodava era eu ter que incomodar minha mãe ou meu padrasto para me levar na rodoviária. Porque eu não podia descer sozinha, né, o meu bairro, até a cidade, até o centro da minha cidade. Naquela época não tinha Uber, só tinha táxi e, obviamente, eu não tinha dinheiro para todo sábado estar descendo de táxi. Então alguém tinha que me levar até na rodoviária. E minha mãe sempre me apoiou, apesar do sacrifício. E meu pai também, meu padrasto também. E até que nós encontramos uma moça que ela trabalhava como gari e ela pegava no serviço às 4 horas da manhã e o meu ônibus era 4h15. E ela falou, tá, Lúcia, se você quiser, eu posso descer com a Thalita, você não precisa descer. Ela desce comigo de companhia, né, até o centro da cidade, e ali ela pega o ônibus dela para trabalhar. E assim foi feito durante algum tempo. Foi a Eliana. Obrigada, Eliana, você também é uma peça muito importante na minha vida. E eu desci, Eliane, e aí eu descia com ela. Foi assim durante uns 3 anos. E nessa escola onde eu estudei com Eduardo Fraga, é um ator da Globo. Fiz esse curso durante 3 anos. No final do curso ele falou que eu não fui bem, que se eu quisesse ser de fato uma atriz, eu precisava estudar mais, me envolver mais. Agora você pensa, todo esse sacrifício para no final eu não ter ido bem, né? Eu poderia ter pego essas palavras, né, que ele me falou e ter desistido. Mas não foi isso que aconteceu. Eu gosto de desafios. E aí eu procurei outra escola de teatro. Mas dessa vez uma escola de teatro que me desse o DRT porque eu tinha um sonho de ser atriz desde criança. Então eu procurei na internet e achei a escola Espaço 13, a escola Casa de Cultura Eduardo Cabuz. E aí, nessa escola, que também era aos sábados, porém a aula começava mais tarde, começava às 10 horas da manhã, todo sábado. E quando a aula começava às 10 horas da manhã, eu não precisava mais descer de madrugada da minha casa, incomodar ninguém, não. Eu já podia descer no ônibus que passava na porta da minha casa às 6 horas da manhã. Né? Então isso já melhorou bastante. E me animou também, né, a estudar. Bom, agora eu não preciso mais incomodar ninguém, agora é só eu e eu mesma, né, os meus esforços. E nessa época eu já estava trabalhando, né, para poder pagar o meu curso. E aí comecei a estudar na Lapa
Meu pai, novamente, ele me levou na Lapa para conhecer, ó, aqui é perigoso, aqui você precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso. E eu estudei na Lapa durante 4 anos, lá na Lapa. Todo sábado eu ia, descia para o Rio de Janeiro de trem, pegava ônibus e ia para lá. Não, nunca fui assaltada. Já aconteceu de caso da gente ficar ligada, eu e uma colega minha, né, que a gente ia junta, mas nunca fui assaltada, graças a Deus. E estudei na Lapa durante 4 anos. E nesse curso, por incrível que pareça, eu me desenvolvi tanto lá dentro da escola que a professora ela pediu para conversar comigo numa sala. E aí eu fiquei assustada porque ela é uma professora brava até hoje, de beijo, é professora de teatro de Veloso. E ela pediu para conversar comigo. Ela falou: Thalita, eu preciso que você seja a atriz principal desse papel que a gente vai apresentar lá no CCBB. E eu quero você como a principal da peça. Quando ela falou isso, logo veio na minha mente o que o meu professor Eduardo tinha falado, que eu precisava estudar mais para que eu chegasse onde eu queria chegar. E aí, eu fiquei muito feliz com o convite, né, de eu ter me desenvolvido a ponto da professora querer me dar o papel principal. Só que eu não pude aceitar o papel principal, porque nessa época o meu pai já estava ficando doente. Ele morava sozinho, ele não se casou de novo, então ele morava sozinho, ele tinha lá os problemas dele, eu ia na casa dele visitar a cada 15 dias, mas foi difícil negar esse papel, falar que eu não podia, porque se eu aceitasse, eu teria que voltar no Rio mais vezes, principalmente dia de semana, e também não ia dar, né? Porque eu trabalhava durante a semana. Então eu tive que negar o papel, mas eu fiquei muito feliz, né? De não, por eu não ter desistido. E eu quero falar isso para você: não desista dos seus sonhos. Se você tem um objetivo, se você tem um sonho, além de correr atrás dele, você precisa se esforçar. Se esforçar para você chegar lá. E aí eu precisei negar esse papel. Depois disso, eu consegui me formar, consegui tirar o meu DRT, né? Hoje eu tenho a minha carteira assinada como atriz. Esse documento DRT é igual tem o CRM de médico, né? Então você precisa ter esse documento. E é muito difícil tirar no teatro, muito difícil. Mas não é impossível, tá? Eu sou do interior e eu consegui, né? Deus me deu esse presente, né? Que eu tenho essa vontade desde criança. E aí eu me formei no teatro, mas não segui. Todo esse sacrifício e não segui a profissão. Não fui nem fazer inscrição, para você ter uma noção, não fui. Por quê? Eu já estava caminhando para a igreja. Então as coisas já estavam diferentes na minha mente, né? Apesar de eu gostar muito de teatro, as coisas na minha mente já estavam diferentes. Porque eu pensava, talvez você não pense como eu penso, mas esse é o meu pensamento, né? Como eu vou ser atriz? Como eu vou ser... Não sei. Vamos supor que eu passe e aí eu ganho um papel de que eu tenho que beijar, que eu tenho que andar seminua, que eu tenho que... Como vai ser esse processo? Isso já não cabe mais na minha mente, entende? Então, eu sei que você também pode ter outra opinião diferente. Ah, é só um trabalho. Tá, mas na minha mente não é só um trabalho. Hoje eu uso o teatro dentro da minha igreja, apesar da gente ter dado uma parada, mas eu ensino o que eu aprendi para as pessoas que estão dentro da minha igreja, para os adolescentes, para os jovens. E toda vez a gente monta teatro, eu sempre falo para eles: ó, vamos fazer assim que vai ser melhor, ó, não fica descosta, ó. Então tudo que eu aprendi eu uso dentro da igreja. E assim eu tô bem, tô bem. Eu posso mudar de opinião daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Posso. Mas hoje, meu pensamento é usar o que Deus me deu, usar o teatro dentro da igreja. Então, não fiz inscrição, não fiz nada. E aí, dentro da igreja, eu já estava crescendo, amadurecendo, né, com meus 20 e poucos anos, e eu estava com uma enorme vontade de namorar,
de estar com alguém e me casar. E aí, namorei um menino, 2 rapazes, quando eu estava na igreja, só que um não era cristão. Gente, desculpa pelo barulho. Desculpa. O primeiro não era cristão, mas a gente namorou por 1 ano e pouco e eu vi que não ia dar certo, apesar dele ser uma excelente pessoa. Excelente pessoa. Mas pelo fato dele não ser da igreja, né? Porque não ia dar certo. Ele gostava também de baile funk, gostava de beber. Então as coisas já não batiam, né? Então, eu conheci ele no baile funk. Só que aí eu fui pra igreja e ele não. E aí, então, eu falei, olha, não vai dar certo. Vamos parar por aqui antes que as coisas fiquem mais avançadas. Então, nós terminamos, né, assim. E aí eu conheci um outro rapaz, que também era da igreja, esse já era da igreja, mas... E aí, ao invés de eu ser aquela sufocadora de antes, não, ele que era o sufocador. Então, nosso relacionamento também não deu certo. E aí eu fiquei por um período sozinha, comecei a orar, comecei a fazer propósito, porque eu queria de fato casar, eu queria de fato conhecer uma pessoa. E aí eu conheci o meu esposo, e esse que eu tô casada. É uma outra história que eu tenho, se vocês quiserem eu posso trazer aqui, como a gente se conheceu, porque a gente já se conhecia, mas a gente não se lembrava. Né? Os nossos pais já eram amigos e a gente não sabia. E é uma história, assim, feliz coincidência, né? E eu, se vocês quiserem eu posso compartilhar com vocês. Mas eu encontrei meu esposo, casei. Antes de eu me casar, eu viajava muito, eu saía muito. E quando a gente casa é óbvio que as coisas ficam diferentes, né? E aí eu me vi perdida. Perdida e frustrada, porque aquela vida que eu tinha de viajar, de passear, eu não tinha mais. Porque agora os planos são diferentes. Às vezes você tem vontade de casar, você tem vontade de estar com uma pessoa, de ter uma pessoa, mas eu não levei em consideração que tudo isso ia mudar. Então eu tive muita dificuldade financeira, casada, no início, né? Eu falo no início porque quando você está com uma pessoa parece que você está anos com a pessoa, mas não, eu sou casada 2 anos só. Mas bem no início, né, eu me senti perdida, porque o meu dinheiro era só para mim, então eu ajudava o meu pai. Né? Nesse meio tempo também meu pai faleceu e foi uma perda muito grande, né? Foi muito triste. Mas eu também, se vocês quiserem, eu posso contar aqui para vocês como foi. E aí eu me vi nessa dificuldade financeira e o meu esposo falou, olha, a gente está casado, agora os planos são outros, né? A gente vai tentar montar a nossa família, ter nossos filhos, mas a gente precisa se organizar financeiramente, e de fato sim, né? A gente precisava se organizar. Eu acho que eu tinha vontade de estar com alguém, mas eu não queria largar aquela vida que eu tinha de passeio, de viagens. Meu esposo, ele é muito empreendedor, muito. O meu esposo, ele tem um lanchonete, o meu esposo, ele mexe com marcenaria, ele trabalha como fotógrafo. Então, ele tem muitas profissões, ele de fato é um empreendedor. E eu ficava vendo isso e falava, meu Deus do céu, como ele consegue fazer tudo ao mesmo tempo? E aí, nessa convivência, ele falou assim, por que você, além do emprego que você tem, por que você não faz um extra? Eu, como assim faz um extra? Por que você não dá aula de maquiagem? Você sabe se maquiar, né? Você gosta de se maquiar desde criança. Por que você não dá uma aula de maquiagem? Você sabe fazer cabelo, você sabe fazer maquiagem. Isso pode virar um negócio pra você. Aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, nossa, será? Porque eu já fazia os meus vídeos, né, aqui no Facebook, já fazia os meus vídeos no YouTube, né, tanto que esse canal, você pode ver que esse canal ele é de 1900 e bolinha. E aí,
Mas é um hobby, não era algo para ser profissional. Só que ele abriu a minha mente para isso. E aí eu falei, é verdade. E aí eu comecei a falar com algumas pessoas no meu Facebook, falar, oi, tudo bom? Você sabe que eu amo maquiagem, agora eu tô dando aula. Mentira, não tinha aluno nenhum, mas eu falava, ó, eu tô dando aula, e se você quiser participar da minha aula, é tanto, né? E aí eu fui falando com as pessoas sobre isso, mas ninguém fechava comigo de fato, né? É, maquiagem. E eu não entendia o porquê. E aí eu fui estudar um pouco sobre vendas. Eu falei, tem algo errado, porque eu não consigo cliente se todo mundo elogia o meu trabalho. Quando eu posto, né, alguma foto, todo mundo elogia, mas não marca, não agenda comigo. E eu fui estudar. Fui estudar sobre vendas, fui estudar sobre marketing digital. E aí, gente, eu me encontrei numa outra profissão, que é trabalhar com marketing digital. Encontrei uma paixão que eu não sabia que eu teria. Era só uma curiosidade, eu queria saber só como faz, como conversar com o cliente. Isso virou uma outra profissão. E através do marketing digital, né, de tudo que eu aprendi estudando, né, com mentorias, hoje eu sou especialista em marketing de vendas, trabalho com mulheres, né, eu ensino mulheres a mexer no Instagram, a colocar essa plataforma na roda para que elas consigam vender o seu produto ou o seu serviço pela internet, porque muita gente tem um negócio e fala, eu vou colocar na internet para ver se vende, vou começar a divulgar na internet, mas não sabe divulgar na internet, porque não é simples. Você pode pensar que é simples, mas não é. Você precisa ter ali, entender sobre o Instagram, entender sobre o algoritmo, e eu fui estudar sobre isso, que hoje, graças a Deus, eu me encontrei numa outra profissão. Hoje eu tenho vários alunos no meu outro perfil, como eu falei aqui para vocês, e maquiadora, por incrível que pareça, aquela palavra que meu esposo falou para mim, aquele start que ele me deu de por que você não dá aula de maquiagem, com os estudos que eu estava fazendo de marketing digital, eu comecei a falar com pessoas de maneira certa, comecei a mudar o meu posicionamento, porque dentro do marketing você estuda sobre posicionamento de marca, e aí sim as coisas começaram a fluir. Né? Eu comecei a ter cliente atrás de cliente, cliente atrás de cliente, e hoje eu já estou na minha terceira turma de automaquiagem. E o que eu quero falar aqui para você? Se você tem um plano, né? Se você se planeja, se você tem ali algo específico que você quer, que você deseja que aconteça em 2024, não basta só você escrever no papel, não basta só você fazer metas, você precisa correr atrás daquilo. Você precisa estar disponível para que aquilo que você deseja aconteça. A palavra de Deus fala que tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Mas você precisa fazer algo. O quê? Você precisa orar. Então você precisa gerar uma ação. E às vezes, você está com planos, você está com metas, mas você não se coloca na posição para você receber. Então eu quero que em 2024 eu desejo para você que você se coloca em ação, se coloca em movimento, né? Assim que eu falo para as minhas alunas, se coloca em movimento. O que você está fazendo para esse sonho se realizar? O que você está fazendo para que 2024 seja um ano diferente? Eu descobri uma outra profissão e agora, graças a essa outra profissão, né, que eu tenho de marketing digital, a minha vida está muito melhor. Mas eu precisei fazer algo, que era o quê? Estudar. Eu estudava muito, eu estudava dentro do ônibus, eu estudava no meu serviço. Domingo eu estava estudando. E até eu aprender como se faz, eu tive que entender que eu precisava gerar essa coisa dentro de mim. Se eu quisesse que de fato isso acontecesse. Porque às vezes a gente quer algo, mas não faz nada para aquilo acontecer. Então Deus também não pode fazer nada por você se você não pode se movimentar. Então você precisa se movimentar.
E por que eu decidi me movimentar? Hoje eu sou maquiadora, eu tenho alunos, né? Eu estou na minha terceira turma, e também trabalho com marketing digital, que também lá eu tenho turma de mulheres no curso de Stories, né? Que é um curso que eu desenvolvi, olha só, eu desenvolvi um método. Então, o que é você ter metas? O que é você se planejar? Não é só você colocar nas mãos de Deus e vamos ver o que acontece. Não, é você se movimentar, é você gerar, é você fazer algo para que isso aconteça. Hoje eu sou uma mulher que tem duas profissões, né? Onde eu me encontrei. Eu amo fazer o que eu faço, eu amo estar aqui e conversar com vocês. E esse foi um vídeo para você me conhecer um pouco melhor, né? Eu sou formada em artes cênicas. Eu esqueci de contar também que eu passei por um período fazendo aula de canto. Eu sou formada na escola de música Vila Lobos, né? Eu falei para vocês que meu pai, ele era músico e eu gosto muito de cantar. E aí eu fui procurar uma escola profissionalizante para que eu pudesse aprender, né? Porque além de eu gostar de música, eu canto na igreja. Então era algo que agregou, né, valor no que eu já fazia. E aí eu me formei na Vila Lobos em canto. Não sou uma expert, mas a gente precisa sempre buscar melhorar. Então qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo para 2024? Ou qual é o seu objetivo para o mês de janeiro? Qual é o seu objetivo para o mês de fevereiro? Eu acho que se você faz metas, planejamentos mensais, você consegue cumprir. Já os planejamentos anuais, você fica naquela expectativa de que esse planejamento, de que esse desejo aconteça. Essa foi um pouquinho da minha história, né? Se você quiser me conhecer mais, se você quiser que eu conte como foi a perda do meu pai, né, que foi muito triste, óbvio. Se você quiser que eu compartilhe aqui com você como eu conheci de fato meu esposo e a gente já se conhecia, eu também posso contar aqui pra você como é o nosso testemunho, é lindo. E é isso, você que está chegando aqui agora, seja bem-vinda, essa sou eu, Thalita Clube. E a partir desse ano, eu vou compartilhar mais experiências com vocês. Falei que vai mudar um pouquinho, né, o formato do canal, até porque tudo muda, né? Hoje, como eu entendo de algoritmo, eu entendo que está hypado, né? Então a gente precisa seguir essa linha, né, de raciocínio. Então, eu vou mudar um pouquinho, vou vir aqui compartilhar mais coisas com vocês, tá? Não vou parar de fazer conteúdo de cabelo, de maquiagem, não. Eu tô dizendo que eu vou agregar mais coisas aqui para esse canal. E algumas coisas diferentes que vocês não costumam ver ou não sabiam sobre mim, por exemplo, sobre a minha história. Então é isso. Desejo para você um feliz 2024. Um 2024 de atitude, um 2024 de ações. Tá bom? Um beijo. Não se esquece de se inscrever nesse canal, para esse canal crescer. A gente já estamos quase nos 1000 inscritos. Por falar nisso, algo também que eu esqueci de falar aqui nesse vídeo é que no outro canal, eu tenho outro canal aqui no YouTube falando sobre marketing. Nesse canal, a gente já passou dos 1000 inscritos, que foi algo também que eu pedi para o Senhor ano passado. Eu recebi esse presente. Tá? Esse canal aqui, que eu tenho já há mais tempo, ele está ainda difícil de caminhar para os 1000 inscritos, mas eu sei que depois desse vídeo você vai se inscrever. Você vai se inscrever e nós vamos chegar aos 1000 inscritos nesse canal aqui. É isso que eu vim compartilhar com vocês. Para quem não me conhece, me conhecer um pouco mais, e eu tenho muitas histórias para contar, muitas experiências para compartilhar. Coloca aqui nos comentários se você gostou desse novo formato, se interessa, tá? Eu não vou deixar de trazer os conteúdos que eu já trazia aqui, mas é algo que eu acho que agora estamos no momento de falar sobre experiências. Não esquece de me seguir
no meu Instagram, @ThalitaCume_oficial. O outro perfil do Instagram é a Thalita Cume Digital. Um beijo, feliz 2024 e até o próximo vídeo.